Fala músico, seja bem-vindo a essa conversa. Aqui eu quero conversar com você um pouquinho, cara, sobre o principal motivo, tá? Que faz com que muitos professores que vivem de música, que já vivem 100% de música, não consigam atingir o resultado que eles desejam, tá? Ficam sempre ganhando ali pouco, 2.500, 3.000 reais por mês no máximo, dando muita aula e não tendo tempo para nada, tá? E cara, eu também passei por isso no começo, e é um erro muito comum e que é muito profundo, tá? A gente não consegue enxergar ele assim de forma muito simples e prática. E isso vale até para você também que ainda não vive de música, talvez você trabalha no CLT, mas quer viver de música e tem as suas inseguranças de, poxa, será que eu vou conseguir sempre captar clientes? Será que eu vou conseguir ter uma agenda cheia? Será que eu vou conseguir ter tantos alunos assim? Cara, fique comigo, porque nesse vídeo eu quero te contar um pouco da minha trajetória, tá? Aquilo que eu fiz para conseguir viver do digital sem precisar vender hora. Eu não dou aulas presenciais e nem particulares. E tendo hoje quase 5.000 alunos na música. Tudo isso vindo do meu negócio digital na música. Caso você não me conheça, eu sou o Daniel Santos, sou músico, professor de música e estrategista digital. E cara, quando eu comecei no marketing, eu tinha muita mentalidade de professor de música. Qual que é a mentalidade de professor de música? Eu vou aprender algo e vou lotar a minha agenda. Eu vou ter alunos variados. Eu vou ter alunos que estão começando do zero. Eu vou ter alunos que querem aprender uma coisa específica. Eu vou ter alunos que querem chegar no nível avançado e tal. E aí você fica dando aulas. E não que dar aulas seja errado, tá? Eu acho que é um modelo de negócio válido, primeiro, quando você cobra direito pela sua hora, cara, é uma vergonha, mas eu já cheguei a cobrar 100 reais de mensalidade. Eu cheguei a cobrar, no comecinho mesmo, em 2018, mais ou menos, eu cobrava 80 reais de mensalidade. Olha que falta de vergonha na cara. Quando eu parei de dar aulas online e presencial, a minha mensalidade estava 500 reais. Cada hora a aula estava saindo a 125. Olha o salto, cara, por ter mudado essa mentalidade e corrigido esse erro que eu vou te falar aqui. Mas dar aula não é errado. É errado quando você cobra errado e quando você só tem um modelo de negócios que dependa da sua hora. A maioria das pessoas que começam na internet, por exemplo, começam pela possibilidade, cara, de ter uma vida um pouco mais leve, né? De você não ter que se deslocar até o seu trabalho, não ter que pegar trânsito, não ter que passar tantas horas por dia assim focado em algo. Mas existe uma armadilha aí, cara, porque quando você começa a trabalhar para você mesmo, principalmente na música, que no Brasil a gente vê que é algo muito volúvel, esse mercado, quando você começa, você tem que lotar a sua agenda, cara, e trabalhar bastante. Por quê? Para você ter o mínimo de segurança. E você acaba tendo, sim, ou nem sempre. Por um lado, você garante ali o básico, mas não consegue ter tranquilidade, cara, de poder descansar, de poder fazer outras coisas que você gosta, às vezes nem de poder tocar o seu instrumento, praticar da forma que você gostaria, porque você já deu aula o dia inteiro, está tão cansado que chega no final do dia você não quer pegar o instrumento para tocar. Isso é ruim, tá? Então, primeiro eu quero situar aqui que dar aulas não é errado. Mas, quando a gente vai empreender na internet, a gente tem que mudar esse pensamento, cara. Você não pode pensar como professor de música. Por quê? Porque aqui na internet a intenção não é lotar a sua agenda, cara. E o que eu vou falar aqui vai parecer meio que um papo de coach, tá? Mas não é um papo de coach e que faz total diferença. Eu não sei você, cara. Eu cresci numa cidade pequena, não conheço ninguém na minha cidade que vive de música, sendo, cara, vai parecer arrogante que eu vou falar, mas eu sou o melhor músico da região, tá? De tão pequena que a minha cidade é. E eu não sou um músico top das galáxias, não. Então eu me considero um cara que toca bem, faz a coisa acontecer e que tem um conhecimento musical. Ponto. Mas, por ser um lugar pequeno, uma região pequena, cara, eu não conheço ninguém que toca muito bem e ninguém que viva 100% disso aqui na região. E aí, a gente cresce com a mentalidade de cidade pequena. Só que mais do que isso, cara, você cresce com a mentalidade de o valor das coisas, né, em volta ali de onde você vive. Por exemplo, aqui na minha cidade mesmo, cara,
quando eu estava fazendo essa transição de cobrar direito nas minhas aulas, o valor máximo que eu consegui cobrar estando aqui foi R$ 250. Máximo. Depois eu percebi, poxa, as pessoas aqui não vão me pagar 400, 500, 600 reais numa mensalidade. Então eu vou parar de dar aulas na região. Comecei a dar aula só online. Aí eu consegui cobrar R$ 500 na mensalidade, só que não estava valendo a pena, cara. Por quê? Porque os meus cursos online já estavam me pagando tão bem que o cara me pagar R$ 125 a hora, R$ 200 a hora não estava valendo a pena. Eu parei 100% com as aulas online. Para não falar que parei 100%, eu tenho um aluno que inclusive eu atendo ele hoje, que é o Rafa, mas é diferente, né? Um amigo meu, ele é da Bélgica, então é um aluno que eu curto pra caramba, dá aula para ele, a gente troca uma ideia na aula e é legal, cara. E você pode escolher seus alunos quando você tem outras fontes de renda, né? Isso é o principal, você não tem que ficar pegando aluno chato. Mas o que me fez, cara, ter essa mudança de chave? É parar de ter o pensamento de escassez. Isso aqui vai parecer papo de coach, só que não me entenda como um coach. É pro seu bem. O que é o pensamento de escassez, cara? Olha só que loucura. Eu lembro que quando eu comecei na internet, um amigo meu, ele chegou pra mim e ele também queria começar. E ele chegou falando, Daniel, beleza, cara, você já tá começando nesse mercado, já tem alguns alunos, e eu também tô querendo, cara, mas e se eu começar, cara, será que um dia isso não vai acabar? Será que as pessoas que querem aprender isso não vão acabar? E eu também pensava dessa forma, cara. Eu falei, cara, quando eu criar um curso de guitarra, e sei lá, se eu vender 500, será que se eu vender 500 cursos, será que vão ter mais pessoas que vão comprar? Isso é o pensamento de escassez agindo. Quando você age no pensamento de escassez, cara, você sempre está pensando que vai acabar. Você sempre está pensando que não vai ter mais. E aí o que você faz? Você começa a agir, olha que loucura. Por pensar que vai acabar, por pensar que não vai ter mais, você começa a agir no medo. Você começa a agir no medo de perder o cliente. E qual que é a reação quando a gente começa a agir no medo de perder o cliente? Reduzir o preço para agradar o cliente para que ele fique com o nosso trabalho por dó. E não é isso que você merece, cara. Você merece viver bem daquilo que você acredita, tanto ama e tanto se dedicou, que é a música. Quando você pensa assim, poxa, se eu cobro R$ 250 hoje na mensalidade, se eu cobrar 500 eu vou perder X alunos. Tá, cara, mas você vai trabalhar menos e talvez vai ganhar o mesmo tanto. E vai trabalhar com as pessoas que você mais gosta de atender, cara. Porque a pessoa que te paga R$ 500 numa mensalidade é uma pessoa que ela vai aplicar as coisas, é uma pessoa que realmente está interessada. Só que o papo não é esse, o papo não é você aumentar a sua mensalidade, o papo é você realmente eliminar a mentalidade de professor de música, vendedor de hora, porque senão você não vai dar conta. Não vai dar conta, o mercado vai te engolir, você vai ver pessoas com menos conhecimento que você fazendo muito mais money, muito mais dinheiro. Justamente porque as pessoas entenderam o jogo. Qual que é o jogo da internet? Cara, que você não é um professor de música, você não tem que pensar assim. Você tem que pensar que você é um resolvedor de problemas. Como assim, Daniel? Escolha um problema da sua audiência que você quer resolver, um único problema. Você não precisa resolver a vida musical toda do cara. Escolha um único problema que as pessoas querem resolver, crie um produto e entregue a solução para aquele problema. E aí você vende infinitamente. Infinitamente, cara. Na internet a gente tem a possibilidade de vender, tá, a nível global. Global, eu tenho alunos em todo o mundo dentro dos meus cursos de guitarra. Dentro dos meus cursos de violão também. Por quê, cara? Porque eu não preciso vender minha hora, o cara não precisa vir aqui no meu estúdio, eu não preciso ir na casa dele, eu não preciso atender ele assim por videochamada. Por quê? Porque ele simplesmente compra, assiste e tira as dúvidas comigo se precisar. Só que você só consegue vencer isso quando você só consegue chegar nesse patamar quando você vence a mentalidade de escassez. Cara, enquanto você agir, eu falei que ia parecer como papo de coach, tá? Mas que se dane agora também, se parecer meio coach. Enquanto você agir como se você precisasse dos seus alunos, cara, você vai continuar vivendo
de forma medíocre na música. Parece doloroso o que eu vou te falar, cara, mas é o que eu queria ter ouvido em 2017, por exemplo, 2018, quando eu cobrava R$ 80 de mensalidade. E, cara, olha só, em 2018 eu cobrava R$ 80 de mensalidade e eu tinha tanto essa questão de escassez, de não perder o aluno, que alguns alunos, cara, eu ia na casa do cara da aula por R$ 80 o mês, bicho. Hoje eu não recebo isso em meia hora, velho. Se o cara me falar assim, eu vou te pagar, Daniel, R$ 80 pra você vir aqui em casa e me dar meia hora de aula. Eu não vou. Estando aqui, enquanto eu gravo esse vídeo aqui pra você, eu tô ganhando muito mais do que R$ 80 por meia hora. É isso que eu tô tentando te dizer, cara. Não fica com raiva de mim, não. Eu também já passei por isso, cara. Eu também já passei por isso lá atrás, tá? E é ruim você achar que o seu trabalho não vale nada. É ruim você achar que aquilo que você tanto se dedicou, cara, não vale grana, porque as pessoas não valorizam. Mas aqui tá o ponto. Se a gente não valorizar, ninguém vai valorizar. Ninguém vai valorizar. Eu comecei no digital, cara, com muito medo, tá? Com muita insegurança e com muito pensamento de escassez. Tanto que o primeiro produto que eu criei custava R$ 19. Um e-book. E aí, passou-se o tempo, comecei a vender. A discrepância, né? No primeiro ano no digital, minha primeira venda foi um e-book de R$ 19. 3 anos depois, eu estava fazendo vendas de um único produto, tá? De R$ 3.500. Um único produto. Como que chega nisso, Daniel? Tira a mentalidade de escassez. Tira a mentalidade de que as pessoas não vão pagar. Se você põe um preço no seu produto, no seu custo de R$ 500 e julga que as pessoas não vão pagar, cara, quem é você para entender isso? Não enxergue o mundo como é a sua volta no lugar que você está, cara. E principalmente no lugar que você cresceu. Por quê? Porque isso limita a gente. Se eu nunca vi nenhuma das pessoas à minha volta pagando R$ 500 em um curso de música, isso significa que as pessoas não compram, certo? Errado. As pessoas que estão à sua volta, cara, elas não têm nada a ver com aquilo que você está buscando. Muito provavelmente, quando você começar a produzir conteúdo, querer viver da internet, as pessoas vão te chamar de doido, falar que você está querendo viver, está querendo aparecer, está querendo ser blogueiro. E no começo, cara, é doloroso você passar por esse momento. Porque no começo, velho, sendo bem honesto, nos primeiros meses ali, 2, 3 meses, o resultado é quase zero. Mas se você persiste, cara, um ano nisso, 1 ano e meio, você vai colher muitos frutos e sua vida vai ser transformada. Tá? Inclusive, eu estava conversando com um aluno da minha mentoria esses dias, que ele mora numa cidade pequena também. E ele me falando, Daniel, aqui na minha cidade, cara, é um ovo e eu já atendo muito bem aqui. Eu mostrei para ele essa possibilidade. Cara, olha só, a sua cidade é pequena, você já atende muitas pessoas, você já tem uma grana boa com música que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas que já vivem de música não conseguem fazer essa grana que você faz. Agora, imagina como isso vai mudar quando você conseguir atingir o país inteiro através da internet. É isso que eu tô te falando, cara. Inclusive, tá? Essa mentoria que eu atendi esse cara é uma mentoria individual, onde eu te ajudo a colocar o seu projeto digital, o seu produto digital para rodar. A gente traça toda a estratégia, tudo que você precisa para realmente colocar o seu produto digital para rodar em 2 meses, cara. 2 meses. É um processo bem rápido, individual e direto ao ponto, tá? Onde eu te ensino tudo que eu fiz nos últimos 5 anos para chegar nesse nível de quase 5.000 alunos e faturar bem, viver bem do digital, com liberdade, dinheiro e tempo livre. Tá? Se é isso que você está querendo para a sua vida, aqui na descrição tem o link de um formulário, clica, leia, responda todas as questões, veja se é para você de verdade ou não, preenche o formulário, envia, e se tiver tudo ok, eu vou entrar em contato com você no WhatsApp para a gente dar sequência. Tá? São pouquíssimas vagas em um valor promocional, tá? Um valor realmente de estreia, esse valor vai subir depois para bem caro, então se eu fosse você aproveitava esse começo, o link está na descrição. Mas eu falei com ele justamente isso, cara. Imagina você atender pessoas a nível do Brasil. E não só no Brasil, a nível global. Esse é o poder da internet. E aí, é justamente por conta disso que às vezes a gente vê pessoas com menos conhecimento fazendo mais dinheiro. Porque a pessoa, ela entendeu o game, ela entendeu o jogo. Se você não entendeu o jogo, cara,
Você vai ficar sempre correndo atrás de aluno, você vai ficar sempre correndo atrás das pessoas que não te valorizam, tá? Então, é isso. Demita os seus alunos que são chatos. Isso já vai fazer um bem para você muito maior. E começa a ter coragem, começa a ter ousadia. Ousadia de fazer aquilo que precisa ser feito, tá? Eu acho que é isso, cara. Por mais que a gente seja diferente. Poxa, a gente é músico porque, cara, a gente tem uma sensibilidade a mais, a gente gosta das coisas diferentes, a gente não gosta de ser um vendedor agressivo, a gente não gosta de vestir um personagem na internet. Eu não tô falando, cara, pra você fazer nenhuma dessas coisas, tá? Também acho errado você ter uma venda muito agressiva, acho errado você fazer um marketing apelativo com promessas falsas, promessas milagrosas. Não é isso que eu faço. Mas você tem que se posicionar. Se posicionar é diferente, cara. É você entender, poxa, é isso que eu quero e eu não aceito menos que isso. Minha vida começou a mudar depois que eu entendi isso, cara. Tá? Quando você começa a ganhar bem, isso é até uma coisa, poxa, dolorosa de se falar, velho. Mas antigamente, quando eu tava lá dando aula pra caramba, dando aula 10 horas da noite, atendendo aluno domingo pra não perder aluno, indo na casa de aluno chato, eu tinha meio que vergonha, velho, de falar que, poxa, eu sou músico. Por quê? Porque cadê o resultado, velho? Cadê a grana? Cadê a parte boa de viver disso? As pessoas só me viam com meu violão pra lá e pra cá e tal, e produzindo conteúdo na internet, mas não tinha resultado expressivo. No dia que eu fui casar, cara, ano passado, ano passado mesmo, esquecendo a data do meu casamento. Na hora de assinar lá as paradas, velho, foi muito bom eu colocar assim, músico, lá na questão da profissão, né? Até minha esposa falou, você colocou ali com orgulho. E é claro, velho, o cara que saiu de uma mensalidade de R$80 lá em 2018 para estar vendendo produtos de R$1.000, R$2.000, R$2.500 de música, cara, eu me sinto muito bem com isso. Eu sinto que eu rompi uma barreira que talvez eu não conseguiria se eu não tivesse mudado a minha forma de pensar, tá? Os nossos medos, cara, as nossas travas, elas estão muito mais aqui dentro do que no mundo prático. Pô, você já é bom no instrumento que você faz, não é aprender uma técnicazinha de marketing que vai fazer você vender se a sua cabeça, cara, não está alinhada com a coisa certa, se a sua cabeça não está alinhada com aonde você realmente quer chegar, tá? Então, é isso. Eu espero que você tenha entendido o recado. Eu fiz esse vídeo aqui até num tom mais de ímpeto, cara, porque eu precisava falar isso pra você, tá? Deixa seu like, se inscreve nesse canal e até o próximo vídeo.